Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre literatura brasileira, das origens aos nossos dias, aqui utilizando essa obra do José de Nicola, da editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 5 e vamos estudar hoje o autor, o escritor Basílio da Gama, com a obra O Uruguai. Quero mostrar para vocês uma gravura representando Basílio da Gama. Aqui nós temos um verso dele que diz: serás lido, Uruguai, cubra os meus olhos, embora um dia escura noite eterna, tu vive e goza a luz serena e pura, mesmo que ele esteja morto, né? Um dia esse poema brilhará. Bonito, né? Então aqui está a obra O Uruguai, um outro épico brasileiro desse período aí do arcadismo. Quem foi então o Basílio da Gama? José Basílio da Gama nasceu a 8 de abril de 1741, na então cidade de São José do Rio das Mortes, hoje Tiradentes, Minas Gerais. Estudou no Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro e era noviço em 1759, quando da expulsão daqueles religiosos. Vai para Roma, ingressando na Arcádia Romana, com o pseudônimo de Termindo Cipílio. Em 1768, já em Lisboa, ele é preso por jesuitismo e condenado ao degredo em Angola. Livra-se do exílio ao escrever um epitalâmio à filha do Marquês de Pombal. Em 1769, publica O Uruguai, criticando os jesuítas e defendendo a política pombalina. Torna-se secretário de Pombal. Falece em Lisboa a 31 de julho de 1795. Então ele viveu no século XVIII. Aqui nós temos apenas pontos neste livro sobre a biografia dele. Mas aqui nesta edição do Uruguai, da editora LPM Pocket, nós temos textos mais extensos sobre a biografia. E aí nós vamos entender, mas como que ele estudou com os jesuítas, depois ele vira contra os jesuítas, né? Ele se vendeu ao Marquês de Pombal, então tem todas essas questões aqui. Depois ele vai para Lisboa, vai ser secretário do Pombal. E é interessante observar essas mudanças políticas, né? Então tem várias críticas sobre a atuação política do Basílio da Gama. Será que ele é covarde? Se ele, de repente, passa para o lado, né, dessa política pombalina, ser jesuíta é ser sinônimo de traidor. Então ele se vende ao Marquês de Pombal. Tem tudo isso aqui. Essa edição é integral com texto original em versão prosa e verso. Apresentação do Luiz Augusto Fischer. Achei muito legal esta edição. Ela é de 2022. Então nós temos aqui duas versões. De um lado, o texto em prosa e outro lado, o texto em versos. Vou mostrar um exemplo aqui. Aqui o texto em prosa, o texto em verso. Esse poema é um épico, O Uruguai. Ele possui 1377 versos. Mas antes de entrarmos propriamente no poema, nós temos um texto aqui do Luiz Augusto Fischer, em que ele vai falar do autor, do contexto, das virtudes deste poema. Então, é muito interessante. Quem tiver essa edição, foi a única que eu achei aqui, que eu gostei muito, você tem esse texto na íntegra, claro, você vai ler, estudar melhor aqui todo o texto, né? Então ele é bem abrangente aqui sobre o contexto histórico dessas missões jesuíticas lá no sul do país, né, envolvendo aí o Uruguai, pedaços aí da Argentina. Então tem tudo isso, todo esse contexto histórico
de disputa entre Portugal e Espanha, dessas missões, todos esses conflitos, que é isso que o poema vai tratar, né? De todo essa luta sangrenta entre indígenas, portugueses e espanhóis na conquista dos 7 povos das missões. Temos mapas, eu vou mostrar aos poucos aqui depois. Voltando então sobre o autor, o que a gente poderia falar mais deste homem, né? Ele nasceu, como já disse, a 8 de abril de 1741, na localidade aí hoje chamada Tiradentes. José Basílio da Gama, ele era filho de um oficial militar português que teve vários cargos no Brasil. O pai dele exerceu aqui cargos importantes, era um português, e a mãe nasceu na colônia do Sacramento. Então ela foi, a mãe, uma fonte importante para o Basílio da Gama. A mãe nasceu lá nessa região que depois ele vai retratar neste épico. Ela era filha de um militar que comandou essa colônia do Sacramento, por sua vez descendente da mesma família que deu ao mundo Vasco da Gama. Então a mãe dele tinha antecedentes importantes aí nos portugueses, Vasco da Gama. Isso quer dizer que Basílio tem origem fidalga antiga e ilustre na hierarquia social portuguesa. Embora não se tratasse de gente da alta nobreza, ele tem antepassados aí em 1500, né, o Vasco da Gama. A mãe dele pertencia a esses antepassados. Aos 16 anos, então, ele ingressa no colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro. Então ele vai estudar ali naquela ordem, fazendo inclusive o noviciado dos jesuítas e professando os primeiros votos, os votos temporários aí para ser um jesuíta. Então ele estava encaminhando bem nesta ordem. Encaminhava-se assim para ser um padre jesuíta, o que significa dispor de um preparo intelectual de ponta na época. Ser jesuíta não era brincadeira, né? Você tinha que estudar muito, conhecer línguas, então ele tinha essa preparação, ele estava se preparando mesmo para isso, né? Ele tinha essa tendência para ser um intelectual. E mais ainda, pertencer à Companhia de Jesus significava pertencer a um grupo de elite intelectual e política. Na medida em que dos jesuítas dependia a educação, a catequese nesse mundo português. Então os jesuítas tinham esse papel preponderante e o Basílio da Gama quer entrar, ou já está tudo preparado para entrar nessa ordem, manifestando essa vocação religiosa. Por esses anos no Rio de Janeiro, Basílio teve contato com uma família que também viria a ser decisiva na formação de sua mente. Ele frequentava a casa do brigadeiro Alpoim, que com 2 filhos tinha lutado na guerra contra as missões jesuíticas, que será matéria então do Uruguai. Então essa família aí do conde, né, do brigadeiro Alpoim, ela tinha 2 filhos que lutou lá nessa batalha nos 7 povos das missões. Isso ajuda muito a formação da mente do Basílio da Gama, que comporá esse poema no futuro, né? Traduzindo em miúdos, ao mesmo tempo em que era aluno dos jesuítas, de quem deve ter ouvido relatos e interpretações sobre o que acontecera com as missões sulinas, o poeta deve ter tido a oportunidade de ouvir relatos preciosos da parte de gente que testemunhou tudo pelo lado português. Alguém que viu os índios, que cheirou os campos sul-rio-grandenses e que estava lá para combater os jesuítas. Tem um filme interessantíssimo sobre isso, né? O filme A Missão. Vai mostrar todo esse confronto entre os indígenas, os jesuítas e os espanhóis aí nessas colônias sulinas. Então o Basílio da Gama, ele conhece os 2 lados, os jesuítas falando, né, do papel da missão dos jesuítas lá, e de outro lado essa família que tinha 2 filhos que combateram nessa batalha, e o Basílio da Gama conhece o lado dos portugueses nesse confronto terrível no sul,
né, envolvendo essas colônias aí de Sacramento e dos Sete Povos das Missões. Eram colônias importantes, jesuíticas lá no sul do Brasil, depois eu mostro o mapa. Por alguma razão nunca esclarecida, Basílio desliga-se da ordem dos jesuítas em 1760. Um dos motivos parece ter sido de origem política. Meses antes, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal, como parte de um processo de modernização do país, protagonizado pelo Marquês de Pombal. E Basílio pode ter se desligado para evitar problemas. Então, o Marquês de Pombal via nos jesuítas um retrocesso na educação do país. Então vamos expulsar essa praga daqui. E ser jesuíta era ser sinônimo então de antiquado, de politicagem, embora eles fossem muito intelectuais, né? Eles eram como que uma ameaça para o Império Português nesse período, e o Marquês de Pombal faz um limpa. E nesse período o Basílio da Gama desliga-se da ordem. Então nós temos aqui várias questões, olha, se tivesse sido essa a razão dele sair da ordem para evitar problemas, ele estaria aqui uma primeira indicação de que alguns consideram um traço da personalidade de Basílio da Gama. Ele teria mais talento do que brio, ou seja, ele seria um poeta talentoso, mas um homem covarde. Quem diz isso é o Capistrano de Abreu, citado por Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos de Literatura Brasileira. Então, é como se o Basílio estivesse traindo mesmo a ordem jesuítica que o recebeu, né? Que o acolheu no seu seio, que ele já estava, né? Já tinha professado os primeiros votos. O ponto seguinte de sua trajetória, então, de vida, vai acontecer na Itália. Ele já muda para a Europa, onde ele vive entre 1762 e 1764 em Roma, cidade onde frequentou os mais sofisticados círculos literários. Mais impressionante ainda, ele é admitido na Arcádia Romana, e lá ele adota o pseudônimo de Termindo Cipílio. Então Basílio era de família influente, ele vai para a Europa, tal como nós vimos aí no Frei Santa Rita Durão, né, assim que escreveu o Caramuru, assim também o Basílio da Gama, ele muda para a Europa, ele frequenta grandes, importantes círculos literários lá em Roma. Nesse período de 1762 a 64, ele está presente nessa Arcádia Romana. É uma prestigiosa agremiação de um país central na cultura daquele momento, na qual ele era o único brasileiro. Então era alguém importante, com muita cultura. Aqui tem várias perguntas, né? Prova de seu talento poético, de um jovem que mal tinha começado a escrever, ou prova de que tinha boas relações, que o levaram a tal inserção social, já que dinheiro de família ele não tinha. Basílio aparece registrado nos documentos da Arcádia como abade, isto é, ligado à Igreja Católica. Isso significa que ele mantinha em Roma algum vínculo formal com a Igreja, depois de haver abandonado a carreira na Companhia de Jesus. Então são várias questões, os jesuítas eram muito influentes. Algum jesuíta o teria ajudado, como pensam alguns estudiosos? Será verdade que ele pretendeu ir a Roma para pedir diretamente ao superior dos jesuítas a sua reintegração, após haver abandonado a ordem aí no Rio de Janeiro? De todo modo, é certo que Basílio circulou em Roma, cidade que pode ser considerada a capital do mundo católico, em matéria cultural naquele momento, e permaneceu de alguma forma ligado ou à igreja ou a alguma autoridade religiosa, porque ele era um jovem de 21 anos, sozinho, sem dinheiro, sem parentes poderosos, por certo não teria condições para tal. Então aqui nós temos esse desdobramento em torno da vida do Basílio da Gama. Aqui nós temos apenas pontos pincelados. Então nós nos perguntamos, né, como que esse jovem de 21 anos ali em Roma já tem uma proeminência? Será que ele é protegido, né, de algum abade, de alguma autoridade da igreja?
A próxima data da sua vida, então, que é segura, é em setembro de 1765, quando Basílio se encontra em Portugal. Depois disso, talvez ele tenha vindo ao Brasil, em 1768, ano em que ele está de novo em Portugal, e ele ficará até o fim da vida. O Frei Santa Rita Durão, ele nunca mais retornou ao Brasil, segundo os estudos, né? O Basílio da Gama talvez tenha estado uma única vez aqui no país, aqui no Brasil. Mas em 1768 ele está de novo em Portugal, começa uma nova etapa. Nessa estada brasileira aqui, antes de voltar para Portugal, ele tenta fundar uma academia aos moldes da Arcádia romana, mas infrutíferamente. Ele sai de sua terra natal, então, frustrado e indignado, que ele deixa isso registrado em um soneto, cuja primeira linha diz: bárbara, iníqua terra, ingrata e injusta. Então existe essa história, né, como uma anedota, que ele tentou fundar uma academia aqui, mas não deu certo, né, aos moldes aí da Arcádia romana. A ida então para Portugal em 1768, já bem avançado o século XVIII, porém tem motivação clara. Basílio vai para a metrópole porque um decreto o obrigava a tal, em função de suas antigas relações com os jesuítas. Basílio desembarca, é preso e tem sobre sua cabeça a iminente pena do degredo para Angola. Lá no livro do Nicola, né, fala que ele foi degradado para Angola, mas não chegou a ir. E aqui se abre novo período de incertezas em sua biografia. A versão mais aceita diz que, preso, ele resolveu escrever um poema em louvor do casamento da filha de ninguém menos que o todo-poderoso Marquês de Pombal, primeiro-ministro português, entre 1750 e 1777. Então aqui ele louva a filha desse marquês que era poderoso, que estava expulsando os jesuítas de lá, e enquanto ele estava preso, ele escreve esse poema e ele é preservado então do exílio. O Marquês de Pombal, gente, ele se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele tinha esse título de Marquês de Pombal. Em 1769 ele ganha esse título. Primeiro-ministro português, que conhecido aqui, né, principalmente por ter expulsado os jesuítas aí de toda a colônia portuguesa e principalmente aí do reino português. Talentoso, então, o Basílio da Gama compôs um poema não como simples elogio ao casamento, mas como um comentário positivo das virtudes do pai da noiva e de sua ação renovadora em Portugal. Então ele está elogiando o Marquês de Pombal para ficar lá, com certeza, né? Pombal era o inimigo número 1 dos jesuítas, a quem Basílio devia sua educação e possivelmente sua estada em Roma. Basílio cai nas graças do poderoso ministro e sai da cadeia. Então ele não chegou a ir para Angola, que o ministro então fica muito feliz, muito agraciado pelo Basílio da Gama ter escrito esse soneto elogiando a sua filha, né? Quando, na época do casamento dela, no epitalâmio do casamento, é um poema epitalâmico, mas no fundo ele estava elogiando as virtudes do pai. O pai estava renovando Portugal, o pai da noiva, né? No mesmo ano de 1769, quando sai à luz o epitalâmio da excelentíssima senhora Dona Maria Amália, que é esse poema em homenagem a essa noiva, será escrito e impresso o seu livro mais famoso, O Uruguai, né, no ano de 1769. Poema que tem em suas entranhas um discurso, uma visão do mundo totalmente afinados com as diretrizes políticas do Marquês de Pombal. Então nesse poema nós temos toda essa questão aí do elogio à política do Pombal, que o entreveiro entre indígenas, portugueses e espanhóis lá nas colônias dos Sete Povos das Missões, o Basílio da Gama diz, né, aqui nas entrelinhas, e bem claramente, né, que o Portugal está correto em fazer essas disputas, né, que
tudo afinado aqui com a política do Marquês. Então, muitas críticas recebe o Basílio da Gama. Né? Será que ele se vende à política do Pombal? Então, mas o poema não deixa de ter a sua excelência, porque em literatura a gente separa, né, vida da obra. Aqui nós estamos analisando a obra, né? Por enquanto estamos falando da vida, mas é a obra que nos interessa. Em 1771, Basílio da Gama recebeu o chamado Brasão de Armas, reconhecimento oficial da fidalguia, né? Ele é um fidalgo português. Em 1774, ele inicia o período mais nítido de sua biografia. Começa a trabalhar diretamente com o Marquês de Pombal, na condição de seu secretário e interlocutor privilegiado, até a queda de Pombal em 1777. Então aí nós temos um período importante, né, bem nítido, que é o trabalho do Basílio da Gama como secretário do Pombal. Depois disso, Basílio continuou servindo aos principais círculos de poder lá em Portugal. Para quem quiser enxergar um adesista, os elementos estão aí, mas há quem veja nele uma coerência moral significativa. De todo modo, é preciso sempre considerar que em seu tempo, um artista sofisticado como ele só tinha condições de exercer sua arte nas proximidades do poder palaciano. Porque não existiam as condições de autonomia que só o romantismo vai ver nascer, quando o artista passar a vender sua arte no mercado. Então, Basílio da Gama, ele pertence às estruturas sociais e políticas do seu tempo, em que um artista só sobrevivia, né, convivendo com os poderosos, né, ou muitas vezes se vendendo a esta politicagem ou política. E isso ele faz até depois da queda do Marquês de Pombal. Ele continua atuando ali em Portugal, nos círculos do poder, e escrevendo, né, seus versos, suas obras. Nos anos que medeiam daí até sua morte em 1795, com 54 anos, Basílio, ao lado de trabalhar na administração, produziu bastante no campo da literatura. Além de poemas de circunstância, ele é conhecido por ter composto um longo poema chamado Quitúbia, de 1791. Ele também traduziu textos do italiano e do francês. Então, Basílio da Gama conviveu com essas políticas do poder aí do português, trabalhou também, mas não desistiu nunca de estudar. Ele era um intelectual, né, importante, ele compunha também os poemas, outros textos. Há indícios de que algumas obras suas tenham sido extraviadas ou destruídas. Algumas composições dramáticas também de sua autoria se perderam. Conhecedor de várias línguas, ele deixou o registro o seu gosto por Homero, Virgílio, a poeta Safo e Ovídio, entre os poetas antigos, e também gostava de Racine e Corneille, entre seus contemporâneos. Ele era da época do Iluminismo. Até o fim da vida ele foi cumulado de pequenas honrarias e de, como se dizia então, de mercês. Então ele conviveu com o poder e ganhava essas mercês aí dos políticos. Pequenas regalias concedidas aos nobres e fidalgos, que devem ter tornado sua vida amena. Então, assim, o Basílio da Gama era alguém, né, desses círculos de poder português, mas é um intelectual, deixou um poema importante para a nossa literatura e estava aí convivendo, né, com esse mundo da época, né, com essa estrutura política. Então, voltando agora ao poema. O poema, então, é um clássico importante, como eu já disse. Ele tem a estrutura camoniana, mas não segue no estilo total aí de Camões. Ele tem uma estrutura épica, mas ele não segue aquelas rimas camonianas, né? Eu deixei entender isso, perdão. Eu quis dizer que ele segue Camões na épica, mas ele não tem 10 cantos, apenas 5. E aqui nós temos duas versões, como eu já mostrei, vou mostrar de novo. São 5 cantos. Como temos duas versões, aqui nós temos as partes em
capítulos e as partes em cantos. Nós temos neste épico 1377 versos. Basílio vai eternizar a luta sangrenta contra os índios, promovida por portugueses e espanhóis, na conquista dos 7 povos das missões. Aí, gente, nessa pequena fala minha, nós temos aqui todo o desdobramento dessa história destas colônias portuguesas e espanholas lá no sul. E o texto aqui vai desdobrar tudo isso, que não dá para eu mostrar isso agora. Quero mostrar os mapas. Então aqui embaixo, a colônia de Sacramento. Dessas disputas, essas lutas sangrentas em torno dessas colônias. Aqui Uruguai, Brasil, Argentina. Então é nesse contexto aqui do Rio da Prata que se dá essas disputas. E se eu for falar, se eu for ler tudo isso aqui, vai ficar muito longo o vídeo. Então, por isso que é interessante conhecer esses aspectos políticos em torno dessas colônias jesuíticas, chamadas 7 povos das missões. Temos um outro mapa aqui mostrando todas as colônias jesuíticas. E claro, o texto explicando todo esse contexto, toda esta problemática entre indígenas, portugueses e espanhóis, e lutas sangrentas. Então nós temos esses versos belos, maravilhosos, lindos, escritos em 1769, acessíveis em uma versão em prosa fartamente anotada, que torna a compreensão do texto mais fluida e resgata o tom aventuresco da trama. Esta edição de Uruguai traz ainda uma rica apresentação sobre os detalhes da obra, o contexto histórico, o autor e as relações de poder, eu já falei um pouco disso, além desses mapas que situam o complexo conflito sociopolítico retratado, primorosamente nesse contexto, neste épico brasileiro. Então é isso. São bastante, tem referências também aqui, bastante notas importantes para ajudar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, uma cronologia da vida e obra do Basílio da Gama. Livrinho de bolso, interessante, que enriquece a leitura do texto. Então, o tema é esse conflito entre índios, portugueses e espanhóis lá nas colônias sulinas, colônias do Sacramento, chamadas aí, essas colônias 7 povos das missões, nesses conflitos. Aqui eu vou ler mais alguma coisa sobre a obra, antes de passar para um trecho importante, só para você sentir o gostinho do poema. O poema épico O Uruguai, ele tem 2 objetivos básicos: a defesa e a exaltação da política pombalina. Lembrando aí que o Basílio foi secretário de Marquês do Pombal. E é uma crítica virulenta aos jesuítas. Ele conviveu quando era novo com os jesuítas, mas aqui já o contexto é outro. A vida dele já tem outro rumo lá em Portugal. Então ele vai fazer uma crítica ferrenha aos jesuítas, seus antigos mestres, e vai exaltar o Marquês de Pombal. São palavras de Basílio da Gama nas notas ao poema. Os jesuítas nunca declamaram contra o cativeiro destes miseráveis racionais, os índios, senão porque pretendiam ser só eles os seus senhores. Encontramos ainda referência aos jesuítas com suas restrições mentais. Então, assim, o Basílio da Gama, ele pegou toda aquela raiva que o Marquês de Pombal, aquele ranço que ele tinha dos jesuítas, como um atraso um atraso intelectual. Então vamos expulsar esse povo. E os jesuítas queriam ser senhores, isso na mentalidade aqui do Basílio da Gama no poema, né? Ser senhores dos índios. Estavam preocupados com escravidão, estavam preocupados em eles comandar os índios. Então essa crítica vai aparecer aí no poema, e um dos vilões é um jesuíta no poema. O tema histórico do poema é a luta empreendida pelas tropas portuguesas
auxiliadas pelos espanhóis, contra os índios dos 7 povos das missões, instigados pelos jesuítas. Portanto, a culpa caberia aos jesuítas e não aos índios. Então, Basílio vai mostrar isso. Foram os jesuítas que incentivaram os índios a lutarem contra os portugueses, ajudados pelos espanhóis, lá nas colônias dos 7 povos das missões. Em consequência do Tratado de Madrid, de 1750, a missão dos 7 povos passaria aos portugueses, enquanto a de Sacramento, em terras uruguaias, passaria aos espanhóis. Com tema pouco propício e contemporâneo do autor, o que não é comum nos poemas épicos, Basílio da Gama consegue criar uma obra de fôlego e certa elegância poética, apesar de residir seu maior feito na quebra da estrutura camoniana. Então aquilo que eu disse não é correto. Ele não segue o estilo camoniano, ele quebra esse estilo camoniano. É no estilo só porque é épica, mas aqui nós temos apenas 5 cantos, não são versos em estrofes correntes, como acontece na estrutura dos Lusíadas. Embora fizesse a exaltação da natureza e do bom selvagem, soube fugir dos lugares comuns do bucolismo vigente. No aspecto formal, algumas inovações. É isso que eu queria dizer, olha. Os versos são decassílabos brancos, sem rima. Não são versos decassílabos rimados, são sem rimas. Decassílabos brancos. Não apresentam uma divisão em estrofes e constam de apenas 5 cantos. Então nós não temos as divisões em estrofes. Vou mostrar mais uma vez para vocês perceberem. Aqui do lado de cá, ó, não tem divisões em estrofes, são versos decassílabos brancos e são 5 cantos, não são 10 cantos como acontece normalmente com esses épicos. E o tema é contemporâneo ao poeta, né? Está bem próximo dele essa situação política lá em Sacramento, né? Está acontecendo e ele está compondo, não é uma coisa lendária lá do passado. Está bem próximo aí do poeta. E ele também apresenta a divisão tradicional. No caso aqui, uma proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, que são as partes da épica. Lembrando, olha, proposição, invocação, dedicatória, narração do poema e o epílogo. Ele quebra essa estrutura, o Basílio da Gama, ao iniciar pela narração. Então ele pula aí, no caso, né, proposição, invocação e dedicatória. Embora ele faça um soneto antes que eu quero mostrar. Ele inicia já narrando, vou ler só o início aqui, olha. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Então ele está mostrando aí já a luta sangrenta acontecendo, né? Gente, muitas vezes os alunos têm dificuldade, né, com esses tipos de leitura. Então aqui por isso que eu estou fazendo mais calma esse vídeo, tentando detalhar assim a riqueza desse poema, da história do Basílio, para incentivar a leitura, procurar um interesse, né, contar essa guerra aí entre indígenas, portugueses e espanhóis. Indígenas, segundo Basílio da Gama, instigados pelos jesuítas, para incentivar. Mas o poema é muito interessante. Aqui, depois de um exercício, com calma, a gente consegue entrar dentro da épica, entendê-la. Então isso é importante, né? Esse exercício de entendimento, de paciência em torno do texto, que é um texto longe de nós, 1700, diferente de tudo aquilo que a gente costuma ler, né? Mas é muito legal, faz parte da nossa literatura. O Uruguai foi dedicado, então tem a dedicação, né, ao excelentíssimo e ilustríssimo senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Mas o livro, curiosamente, se inicia com um soneto dedicado ao seu irmão, o Conde de Oeiras, mais tarde Marquês de Pombal. Então ele começa pela narração, mas ele coloca esta
dedicação e um soneto ao Conde de Oeiras, que é o futuro Marquês de Pombal. Então é tudo ligado aí a essas políticas, né? Alguns personagens do poema: o Gomes Freire Andrada, que é um herói português; Balda, o vilão, que é um jesuíta caricaturizado, então um jesuíta que será o vilão da épica; Lindóia, uma indígena; Cacambo, marido de Lindóia; Cepé, Tatu-Guaçu, Caitutu e Tanajura, a vidente. Então são alguns dos personagens. A passagem mais conhecida está no canto 4, onde é narrada a morte de Lindóia, que era mulher de Cacambo. Então é uma das passagens mais conhecidas. Eu vou trazer esse trecho, mas antes eu quero mostrar algo interessante aqui. O Uruguai. Não dá vontade de a gente falar Uruguai, mas poderia. Aí eu quero ler aqui um trecho do texto que o Luiz Augusto Fischer, que organizou essa obra, vai mostrar pra gente a importância do título. Vejamos aqui algumas marcas do poema. Começando pelo nome. O livro bem que poderia chamar-se O Uruguai, porque o título do livro de Basílio é o nome do rio, que faz limite entre o atual noroeste do Rio Grande do Sul, no Brasil, e o nordeste da Argentina. Rio a cuja margem esquerda se localizavam os 7 povos. Era o rio Uruguai. Então, na margem esquerda deste rio estavam aí os povos das missões, o rio Uruguai. Mas o livro poderia se chamar Uruguai. Achei muito legal isso. Ora, o nome deste rio, Uruguai, ele era grafado com A e com U na segunda sílaba. Uru era grafado com Ura, Uruguai, nome do rio isso aqui. Na margem esquerda estavam os povos das missões. Então o rio tanto era grafado com Uruguai como Uraguai. Então ele poderia chamar a épica também Uruguai, mas não referente ao país, ao país, né? País, mas ao rio, referente ao rio. Então o nome desse rio era grafado com A e com U na segunda sílaba. Basílio optou pela forma que está consagrada no título. Então aqui é em relação ao rio, mas o rio também era grafado como o rio Uruguai. Mas o Basílio opta pelo rio, pela grafia com A, Uruguai. Dá vontade da gente falar, né? Que já é acostumado. Mas não é em relação ao país, é em relação ao rio. Do ponto de vista biográfico, Basílio relacionou-se com bastante proximidade com a matéria-prima histórica. A mãe dele tinha nascido em Sacramento, ele estudou com os jesuítas no Rio e ficou sabendo do assunto, certamente, a partir de um dos polos efetivos da intriga. Como eu falei, ele participava aí da família do militar Alpoim, José Fernandes Pinto Alpoim, que não apenas esteve no cenário da Guerra Guaranítica, como comandou a artilharia portuguesa na Batalha de Caiboaté. E dessa fonte Basílio terá ouvido os relatos fortes sobre gente real e sangue verdadeiro. Então ele já conhecia um pouco dessas histórias, né? Então vamos lá, nós temos aqui a dedicatória no início, eu quero ler. O Uruguai, poema de José Basílio da Gama, na Arcádia de Roma, Termindo Cipílio, dedicado ao ilustríssimo e excelentíssimo Francisco Xavier de Mendonça Furtado, secretário de Estado de Sua Majestade Fidelíssima. Então você rasga a seda para alguém ali, importante, né? E oferece a épica para essa pessoa. Depois nós temos aqui uma epígrafe em latim, tal como lá no Caramuru. At specus et cassi detecta apparuit ingens, regia et umbrose penitus patueri caverne. É um trecho, um verso da Eneida de Virgílio no livro 8º, que diz: mas a caverna e o imenso reino de Caco apareceu descoberto e o sombrio inferno se abriu por completo.
livro 8 da Eneida, acho que é quando Enéas vai ao reino dos mortos. Então abre-se a caverna e o inferno aparece. Que legal. Então ele usa essa epígrafe para dizer, né, o inferno apareceu lá nas colônias quando abriu-se essa guerra sangrenta entre indígenas, portugueses e espanhóis. E o soneto dedicado ao conde de Oeiras, que será o futuro Marquês de Pombal. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor conde de Oeiras. O soneto. Ergue de jaspe, uma pedra ornamental, né? Ergue de jaspe um globo alvo e rotundo, e em cima a estátua de um herói perfeito. Mas não lhe lavres nome em campo estreito, que o seu nome enche a terra e o mar profundo. Mostra no jaspe, artífice facundo, em muda história tanto ilustre feito, paz, justiça, abundância e firme peito. Isso nos basta a nós e ao nosso mundo. Mas por que pode em século futuro, peregrino que o mar de nós afasta, duvidar quem anima o jaspe duro? Mostra-lhe mais Lisboa rica e vasta, e o comércio e em lugar remoto e escuro, chorando a hipocrisia, isto lhe basta. Do autor. Tem um outro trechinho aqui da Eneida do livro 8. Seves Pericles servati facimus. Façamos salvar dos atrozes perigos. Então, como eu falei, né, fazer a separação entre autor e obra. Que está louvando esses políticos, destroçando os jesuítas com os quais ele estudou. Então vamos tirar isso da cabeça e pensar só no poema, né? Mas ele abre então com essas dedicatórias, estas epígrafes e esse soneto ao Marquês de Pombal. Como eu falei, né, aqui o canto primeiro em prosa, o canto primeiro em verso. Não é que ele escreveu essas duas versões. Aqui o Luiz Augusto Fischer, ele organiza esse poema que foi escrito em versos decassílabos brancos, ele organiza em prosa para uma melhor acomodação de alguns leitores, que é interessante observar dos dois lados. Eu vou ler os 5 primeiros versos do canto primeiro, depois eu vou passar para Lindóia, que eu quero destacar aquela morte da Lindóia lá para frente. Os 5 primeiros versos em prosa. Pela margem deserta do rio, há inúmeras poças de sangue fumegando. São poças sujas, mornas, em que aparecem nas posições mais grotescas corpos nus de guerreiros mortos. Corvos se alimentam dos cadáveres. Nos vales em volta existe algo no ar, como se não houvesse acabado a guerra ensandecida, como se o som brutal da artilharia pudesse ser ouvido ainda. Então já está naquele cenário de morte e dor, né? Agora em versos. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Então aqui na prosa eles ilustram melhor, né, pra gente a cena. Em versos você tem todo esse movimento mais rápido, né, mais fluente, com várias notas. Notas até do Basílio da Gama. Aqui as notas destacadas com asteriscos, as notas do Basílio da Gama. Então, gente, nós temos aí essa Lindóia, que é uma indígena, e ela é esposa do Cacambo, e o Cacambo vai morrer. E a Lindóia, então, também escolhe a morte, uma cena bem triste. Eu vou ler aqui, primeiro, a morte do Cacambo.
no canto terceiro, a partir dos versos 156 a 198, canto terceiro. Primeiro eu vou ler em prosa. Cacambo tem uma esposa, a nobre Lindóia, belíssima, gentil, jovem. O amor os unira, mas não pôde mantê-los juntos. A glória enganadora da guerra arrastara Cacambo. Balda, que é o jesuíta, engenhoso e sutil, quis se desfazer da presença importuna e perigosa do índio generoso. Desde a manhã em que os amantes se despediram, nunca consentiu que o cacique retornasse para os braços da esposa, sempre inventando novos pretextos. O crime de Cacambo foi retornar sem ser esperado e com a notícia de uma vitória pessoal. Balda não deixa Lindóia nem mesmo falar com seu esposo. Manda prendê-lo e privá-lo da luz do sol. Nem os pedidos dos parentes, nem a piedade dos amigos, nem as lágrimas da esposa, nada reverte a decisão obstinada do jesuíta. Por fim, magoado e infeliz, Cacambo passa mal, depois de beber um líquido desconhecido que lhe deu o compassivo e santo padre. Morre preso o ilustre Cacambo, aquele que dera o maior exemplo de virtude e valor na paz e na guerra. Sua morte é ocultada. Ele é enterrado em cova rasa, sem honras e sem funeral. Mas não há como manter em segredo a novidade funesta. A assustada Lindóia já sabe de tudo. Como consolá-la? Cansada de viver, ela vai procurar todos os meios de encontrar a morte. Não quer que o esposo a espere longamente no reino escuro, onde não há amor. Então você vê, o jesuíta é o mal aqui nesse poema, né? O jesuíta tramou a morte do Cacambo, que era um guerreiro valente, que tinha essa esposa amada. Não deixa o Cacambo encontrar com Lindóia, trama toda a morte do Cacambo. Então, assim, tudo aquilo que o Marquês de Pombal detestava nos jesuítas, né? O Basílio da Gama põe aqui: o jesuíta não presta mesmo. Os indígenas foram influenciados por eles. Então tudo está aqui nas entrelinhas, nessa cena, né, de amor em que ele separa esses amantes. Agora eu vou ler o texto em versos, o mesmo trecho, 156 a 198. Tinha Cacambo real esposa a senhoril Lindóia, de costumes suavíssimos e honestos. Em verdes anos, com ditosos laços, amor os tinha unido. Mas apenas os tinha unido, quando ao som primeiro das trombetas, lhe arrebatou dos braços a glória enganadora. Ou foi que Balda, engenhoso e sutil, quis desfazer-se da presença importuna e perigosa do índio generoso. E desde aquela saudosa manhã, que a despedida presenciou dos dois amantes, nunca consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia, e descobria sempre novos pretextos da demora. Tornar não esperado e vitorioso foi todo o seu delito. Não consente o cauteloso Balda que Lindóia chegue a falar ao seu esposo, e manda que uma escura prisão o esconda e aparte da luz do sol. Nem os reais parentes, nem dos amigos a piedade e o pranto da enternecida esposa abranda o peito do obstinado juiz, até que a força de desgostos, de mágoa e de saudade, por meio de um licor desconhecido, que lhe deu o compassivo santo padre, jaz o ilustre Cacambo entre os gentios, único que na paz e em dura guerra de virtude e valor deu claro exemplo. Chorado ocultamente sem as honras de régio funeral, desconhecida, pouca terra os honrados ossos cobre. Se é que os seus ossos cobre alguma terra, cruéis ministros, encobri ao menos a funesta notícia. Ai que já sabe a assustadíssima, a assustada amantíssima Lindóia, o sucesso infeliz. Quem a socorre? Que aborrecida de viver procura todos os meios de encontrar a morte. Nem quer que o esposo longamente a espere no reino escuro, aonde se não ama. Que lindo, que lindo. Mas que triste, né? Esse Balda separou os amantes. Então a Lindóia tenta de tudo a morte, né? E aí nós temos no canto quarto, que é muito conhecido, a morte de Lindóia. Aqui, olha, nos versos 130 a 197. Canto
quarto. Para que tenha princípio a estranha festa, só falta Lindóia. Donzelas preparam grinaldas de flores. Cansados de esperar, vários índios saem a procurá-la. Ouvem de Tanajura, que é a vidente, que ela entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que fosse acompanhada. Um susto frio corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo e tenta achar a irmã por entre as sombras do arvoredo. O grupo entra enfim na parte mais remota e interna de um antigo bosque negro, onde ao pé de uma gruta cavernosa, uma fonte murmura entre jasmins e rosas. Cansada da vida, a mísera Lindóia escolhera este lugar delicioso e triste para morrer. Reclinada ali, parece dormir na branda relva e nas flores mimosas. Tem o rosto na mão e a mão no tronco de um cipreste, que espalha sombras melancólicas em volta. Mais de perto os índios descobrem que uma serpente se enrolara no seu corpo. A cobra verde se move em torno do pescoço e dos braços de Lindóia e lambe seu seio. Todos se afastam sobressaltados e param cheios de temor ao longe. Temem que ela desperte assustada, que irrite o monstro, que tente fugir e apresse fugindo à morte. Mas o hábil Caitutu, que treme pela vida da irmã, dobra as pontas do arco sem demora. Quase atira por 3 vezes e vacila 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz a seta voar. A flecha toca o peito de Lindóia e fere a serpente na cabeça. A boca e os dentes da cobra ficam cravados no tronco do cipreste. O monstro irado agita a cauda convulsa e se enrosca na árvore, e verte o veneno claro em meio ao sangue escuro. O desgraçado irmão leva nos braços a infeliz Lindóia. Ao despertá-la, descobre com que dor os sinais do veneno no rosto frio. Vê o peito ferido pelo dente sutil. Os olhos em que o amor reinou um dia estão cheios de morte. Aqui em prosa. Agora eu vou ler em versos 130 ao 197. Não faltava para se dar princípio à estranha festa mais que Lindóia. Há muito lhe preparam todas as brancas penas revestidas, festões de flores a gentis donzelas. Cansados de esperar ao seu retiro, vão muitos impacientes a buscá-la. Estes de crespa Tanajura aprendem que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa os seus no campo, e a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entra, enfim, na mais remota e interna parte do antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá, reclinada como que dormia na branda relva e nas mimosas flores. Tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste, que espalhava melancólica sombra, mas de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir à morte. Porém o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro e vacilou 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro, e em tortuosos giros se enrosca no cipreste, e verte envolto em negro sangue o lívido veneno, leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão que ao despertá-la conhece com que dor, no frio rosto os sinais do veneno,
e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte. E muda aquela língua que ao surdo do vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Ai, que bonito. Vou terminar, vou até o verso 215. Nos olhos Caitutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo, ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Indiferente admira o caso acerbo da estranha novidade ali trazido, o duro balda. E os índios que se achavam corre com a vista e os ânimos observa. Quanto pode o temor? Secou-se a um tempo em mais de um rosto o pranto, e em mais de um peito morreram sufocados os suspiros. Ficou desamparada na espessura e exposta às feras e às famintas aves, sem que alguém se atrevesse a honrar seu corpo de poucas flores e piedosa terra. Fastosa egípcia, que o maior triunfo temeste honrar do vencedor latino. Se desceste, ainda livre ao escuro reino, foi vaidosa talvez da imaginada bárbara pompa do real sepulcro. Amável indiana, eu te prometo que em breve a iníqua pátria, envolta em chamas, te sirva de urna e que misture e leve a tua e a sua cinza o irado vento. Confusamente murmurava entanto do caso atroz a lastimada gente. Esse momento em que a Lindóia, morre como uma Cleópatra, ela foi mordida por esta serpente. Poema interessante, gente, sabe, esse épico do Basílio da Gama, E essa história aí da Lindóia é muito conhecida, da morte da Lindóia. Vou mostrar aqui uma foto, da primeira edição do O Uruguai. Poema, então, publicado em 1769. E assim nós encerramos esse período aí do arcadismo, período importante na literatura brasileira. No caso, nós vimos características, contexto histórico, a questão da Inconfidência, os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Frei Santa Rita Durão e hoje o Basílio da Gama com esse épico O Uruguai. No próximo encontro, nós começaremos o capítulo 6, falando do romantismo, poesia. Até lá, um abraço.